Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer um episódio especial para falarmos sobre o Outubro Rosa, da campanha de conscientização, que é numa esfera global, que trata da saúde da mulher, a prevenção do câncer de mama. E com esse ano o tema é do diagnóstico à superação, um tema muito interessante, um tema que nos arrepia, só de pensar. E a cada ano esse movimento ele vem crescendo e, de uma certa forma, ajudando as mulheres que estão enfrentando esse diagnóstico, né, que têm enfrentado essa doença, e uma forma de apoiar também as famílias, porque todo mundo é surpreendido, né, ninguém pensa que vai ficar doente. E o tema desse ano é do diagnóstico à superação. Superação, a palavra que a gente usa tanto, mas quando se fala de câncer de mama é muito difícil. Eu, graças a Deus, nunca recebi um diagnóstico desse, porém já recebi com 21 anos de idade, quando eu fiz em casa, estava sentindo um nódulo, um caroço, e fiquei muito preocupada. E foi o médico, como todo mundo faz, né? E ali o médico passou o exame. Primeira vez que eu fiz mamografia, tive que pagar e, infelizmente, esse período foi bem doloroso, porque foi só uma solicitação de exame, mas me causou muita dor. Então, até aquele resultado sair, para mim, parecia que a vida tinha acabado. E nem foi o diagnóstico. Foi um exame para saber o que estava acontecendo. Graças a Deus, no meu caso, eu tomei um remédio, me lembro até o nome, Gamaline, acho que é uma coisa assim, Gamaline. E esse remédio dissolveu o nódulo, e de lá para cá, então todos os anos eu faço a mamografia. Todos os anos eu faço os exames necessários para poder, né, a médica pede regularmente, porque o formato da minha mama já dificulta se aparecer algum caroço, porque é uma mama densa. Então, como eu, tem muitas mulheres dessa forma. E a campanha, por que eu quis trazer esse tema para vocês e essa minha experiência, né? Já que o podcast é de histórias que inspiram. Graças a Deus eu não tenho uma história de enfrentamento da doença, mas esse episódio na minha vida foi muito marcante e muito doloroso, porque eu me lembro que eu tinha uma viagem marcada com meu irmão, com a minha cunhada, e eu não quis mais ir. Eu só fiquei em casa deitada, com a possibilidade, eu tinha 21 anos, a possibilidade de ter alguma doença me deixou arrasada. Então eu fico me colocando no lugar de outras mulheres que enfrentam com força. Tem muitas mulheres bravas no sentido de enfrentar essa doença com muita disposição e também inspirando outras mulheres. E esse ano eu quis fazer também, aproveitar, né, o podcast e ler alguns dados aqui para vocês sobre o câncer de mama. O crescimento do número de casos aqui no Brasil, ele é alarmante. De acordo com o INCA, a gente tem a estimativa de 74 mil novos casos por ano. Gente, isso é muita coisa. É um tipo de câncer muito comum em todo o mundo. E não só as mulheres têm câncer de mama, é claro, mas não é comum muito nos homens, mas homem também tem. O maior número está nas mulheres. Então, para o homem que tem o câncer de mama, ainda tem o problema do preconceito, que muitos, além do enfrentamento todo, têm vergonha desse diagnóstico. Mas a gente também tem informações do Ministério da Saúde que esse ano foi liberado o diagnóstico, o exame para diagnosticar, né, a mamografia a partir dos 40 anos no SUS. Até antes de começar a gravação, a gente estava conversando, porque durante anos a gente já tem o mapeamento das mulheres, né, que normalmente, dos casos, né, eles fazem aquele levantamento estatístico do perfil. E normalmente são as mulheres acima de 40 anos, que nunca tiveram filhos, são os fatores de risco, né? Não tiveram filhos, que fumam, ou que já teve caso na família de câncer de mama. E a gente tem visto nos últimos anos que esse recorte desse público, ele também já está fugindo, porque já tem algumas mulheres
com idade inferior, que se cuidam, que não têm uma vida de sedentarismo, que não fumam, né? Então, até recentemente, alguns casos que já estão fora dessa linha. E esse ano que foi aprovado o rastreamento através do exame de mamografia na rede pública a partir dos 40. Então, durante esse período, né, quantas mulheres já morreram por falta do diagnóstico? Então, foi vamos dizer, uma vitória, porque, infelizmente, é um exame que a população, a maior parte da população não teria acesso se não fosse concedido pelo SUS gratuitamente. Então, esse ano a gente tem muito o que comemorar nesse sentido, porque é mais chances de pessoas de classe baixa conseguirem ter a cura do câncer, porque o câncer, como todos nós sabemos, quanto antes você diagnosticar, tem mais chances de sair ileso, vamos dizer assim, né? Então, em alguns casos, as pessoas até sofrem a cirurgia, fazem o tratamento, mas não vai morrer do câncer. Então, tem pessoas que eu conheço que já foram diagnosticadas há longos anos, o câncer voltou, mas por ter condições de fazer o tratamento adequado, está aí, graças a Deus, vivendo a sua vida normalmente, celebrando a cura, a remissão, né? Mas não é a realidade de muitas mulheres da nossa população. Então, eu vim fazer esse episódio rápido, mas eu gostaria de deixar registrado essa informação. E a gente também gostaria de constatar, deixar registrado, que mudou nesse período, né? Porque a mamografia, agora liberada a partir dos 40 anos, vai dar mais chances das pessoas se recuperarem. Nos anos passados, esse diagnóstico, esse exame, ele só poderia ser realizado de mulheres a partir de 50 anos. Isso era o mais complicado. Então, a gente tem aí uma janela de 10 anos. Quantas pessoas a gente vai conseguir alcançar? Então, a cada 2 anos, a gente pode fazer esse exame gratuitamente. Podia fazer esse exame a cada 2 anos gratuitamente. Hoje, agora é irrestrito, o médico pediu, né? Então, a partir dos 40, foi liberado. O que a gente pode também falar, né? O fator de risco, que é o envelhecimento, que também é um fator de risco, a mama envelhecida, ela também tem muitas probabilidades de surgir o câncer de mama. Quando a gente consegue ampliar essa idade, porque o rastreamento era feito de 50 a 69, agora ele é feito a partir dos 40 até a idade de 74 anos. Então a gente também pega esse público mais velhos, né? Porque por mais que a gente não olhe, também tem idosas enfrentando o câncer de mama. Então imagine, né? Além de todos os desafios da idade, tem mulheres fazendo tratamento de câncer a idade acima de 70 anos. Então, foi uma mudança muito, muito bacana, porque da mesma forma que aumenta o risco com a idade, eu também consigo mapear. Então, se a gente consegue descobrir com antecedência, a gente livra essas mulheres também desse tratamento, que é um tratamento que dá resultados, porém, ele é muito agressivo. E a campanha desse ano, quando fala de superação, muito me motiva, porque, por conta da minha experiência, eu sou muito adepta à campanha, né? Eu gosto muito de participar, sempre que eu posso, eu incentivo pessoas a fazerem o exame. E agora, eu participei na semana passada de uma corrida, que era a corrida para o enfrentamento, né, do câncer de mama. É um apoio coletivo, vamos dizer assim. Tanto as pessoas que superaram acabam usando a corrida como uma forma de celebrar a sua cura. As famílias, né, celebram ali juntos e acabam fazendo desse movimento uma forma de colocar ali uma homenagem também para as pessoas que partiram por conta do câncer de mama. Então acaba sendo um ato bem significativo. Então eu gosto de participar das corridas. E
Esse ano eu participei dessa corrida e foi muito legal porque eu fui de novo com a minha amiga e essa minha amiga, assim como eu, ela também conheceu pessoas que enfrentaram essa doença próximas. Eu também tive pessoas próximas, conheço pessoas que ainda estão bem, mas também estão ainda em tratamento, né, ali da doença. E eu acredito que você também que está assistindo esse vídeo conhece pelo menos uma pessoa que já enfrentou o câncer de mama. Porque as estatísticas falam, se não enfrentou, infelizmente, provavelmente a gente vai ter, pelos dados, pelos índices, porque de 3 mulheres, a cada 3 mulheres, uma foi ou será diagnosticada com câncer de mama. Esse é o que diz os estudos, né? Então, a gente precisa dar atenção e celebrar bastante essa questão do exame. Vamos observar também se na prática vai ser condizente com o que foi assinado no papel, né? Porque daí, em discursar que agora é lei, não significa que o acesso vai ser garantido. Então, é nosso dever como sociedade fiscalizar isso, acompanhar e fazer valer, né, agora já que é direito, que as mulheres tenham acesso a esse exame na rede pública. E falando ainda também dessa parte de celebrar, né, do apoio coletivo, que quem enfrenta um câncer, eu nunca tive na família, eu já tive na família câncer de mama, câncer de estômago, enfim, alguns casos de câncer. Amigos, já perdi, já vi pessoas sendo curadas. É desafiador. Você, não só para quem está passando, mas para quem assiste uma pessoa querida passar por essa luta. E esse vídeo, ele vai servir, o objetivo dele é trazer esse pensamento mesmo, esse apoio coletivo, de juntos nos abraçarmos nessa causa, de orientar uma mulher que você consiga passar as instruções, orientar, perguntar, e aí, já fez os seus exames? Porque informação é tudo, né? E recursos também, hoje, como a gente já falou aqui, esse fato, né? Muitas pessoas falam assim, não estou na idade, não tenho objetivo, então vamos ser as pessoas que vão multiplicar essa informação e até mesmo sinalizar para que elas possam ir em busca desse exame e garantir um diagnóstico precoce, né, caso venha a acontecer, né, se tiver que acontecer, infelizmente a estatística ela é clara, está no site do INCA para quem quiser ver, e outros sites também que falam de câncer de mama, mas se a gente conseguir fazer com que as pessoas procurem, né, esse exame, a gente pode, quem sabe, aí eliminar uma série de pessoas da estatística do próximo ano. A proposta desse vídeo é inspirar mulheres a enfrentar essa doença com fé, coragem e apoio emocional e social. Bem, sabemos que não é fácil para nenhum paciente de câncer, muito menos para a mulher, porque é um câncer que ele mexe, o tratamento ele é agressivo, ele mexe com a autoestima. Em alguns casos é necessário fazer uma cirurgia muito complicada, no sentido de, para a mulher, né, o nosso seio ele significa muito, então ser mutilada também é uma outra parte difícil. O cabelo, que muitas vezes é um símbolo para nós mulheres, então cortar o cabelo, ver seu cabelo cair, passar por esse tratamento é muito doloroso. Então vamos cuidar para que mais ninguém, é difícil, né? Mas pelo menos a gente puder reduzir esse número de pessoas através da informação, fazendo com que a mensagem ela seja propagada de forma que, de fato, uma puxa a outra, né? Para que a gente tenha mais saúde, no sentido de preservar
de ser preventivas no tratamento ou até mesmo no diagnóstico de um câncer. Não demorar, porque às vezes a gente já pensa que, como eu falei, o meu foi só para fazer o exame, já me causou todo um sofrimento. Imagine quem está enfrentando, não é fácil. Cada uma reage de um jeito, mas que nós possamos ser um apoio para outras mulheres, né? Eu escolhi a corrida, mas poderia ser outro tipo de movimento, né? E, infelizmente, tudo acaba virando um negócio no Brasil, e a gente precisa também rever alguns valores, porque, literalmente, porque a gente até brinca, né? Ah, vou correr, que a corrida ele é um esporte que seria até muito barato, sim, porque você basta colocar um tênis e correr, faz um efeito assim, renovador para sua mente, para o seu corpo, porque a gente consegue aliviar o pensamento acelerado, a ansiedade. Mas é muito legal você correr em grupo. Então, participar de um evento de corrida é muito motivador, é muito inspirador, é muito desafiador, porque você vê pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, pessoas que estão obesas, pessoas que estão com algum tipo de doença emocional ou física, enfim, pessoas que querem só apoiar o outro, pessoas que querem se exercitar simplesmente por uma atividade esportiva. Então, tem vários motivos ali para esse grupo se reunir e celebrar a vida. Porém, é caro, é um custo alto. E isso também é algo que precisa ser repensado, porque até as corridas que são em prol de beneficentes, em prol de alguma instituição, a gente acaba tendo que arcar com um custo muito alto. Então, que a gente também tenha condições de proporcionar a alegria da corrida para milhares de pessoas que desejam fazer participar desse evento coletivamente e sentir a energia do apoio da corrida. Então, no final desse vídeo, acaba sendo um apelo mesmo para repensar os organizadores, para que esse número a cada ano possa crescer mais participantes, de pessoas que aderem a esse movimento pela vida, e possa inspirar também outras pessoas a se cuidar e a ser um agente de transformação, de mudança e de acolhimento, porque a corrida é isso tudo. Então, o vídeo é sobre câncer de mama, mas já que a campanha desse ano fala de superação, então tem dificuldades que a gente vence coletivamente, né? Porque é impossível alguém da sua família ficar doente e você não passar pela luta, né? Não assumir essa luta também. Um amigo seu, um parente seu, então acaba sendo uma luta também coletiva. E nada mais justo que seja uma celebração coletiva. Então, fica uma dica, uma sugestão e um pensamento crítico para a gente trabalhar, principalmente os organizadores, porque é muito legal. Eu acho que isso poderia ser um símbolo mesmo da celebração da cura, ainda mais agora, com tantas possibilidades, né, com esse exame para diagnosticar com a idade de 40 anos. Então, é algo que a gente deveria mesmo celebrar, porque temos muitos problemas, mas acesso a esse exame foi uma vitória para a sociedade. E é isso que eu gostaria de deixar registrado e propagar para todos, o máximo de pessoas, né? Façam os exames, façam o exame do toque. Aproveita que agora a mamografia também foi liberada para mulheres, pacientes de 40 anos e até 74 anos de idade. Procure o médico ginecologista e faça ali essa análise e pegue o seu pedido e faça o seu rastreamento, porque um diagnóstico precoce pode salvar a sua vida.